Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini. Esse aqui é o meu canal, onde toda semana a gente fala um pouquinho de psicologia para todo mundo. Essa semana, a pedido da minha irmã Kátia novamente, eu vou falar sobre luto. E é talvez um momento propício para isso e um tema bastante difícil. Todo mundo sabe que a vida tem um ciclo natural. Nós sabemos que um dia a gente vai embora, que as pessoas que a gente ama vão partir, e mesmo tendo esse conhecimento, é impossível evitar a dor dessa perda. Dentro desse ciclo natural, espera-se sempre que as pessoas mais velhas encerrem o seu ciclo antes dos mais jovens. Em outras palavras, normalmente os filhos enterram seus pais. Mas nem sempre essa regra é seguida. E quando existe essa inversão, a dor e o sofrimento são ainda maiores. E mesmo nos casos em que os pais vão embora antes, muitas vezes é um rompimento que acontece cedo demais, de forma desproporcional, de forma incorreta. Não é comum um filho de 5 anos enterrar um pai de 30, um filho de 30 anos enterrar um pai de 55. Enfim, não é o ciclo natural, não é aquilo que se espera. Isso tem acontecido demais, né? Semana passada atingimos a marca de 500 mil de vidas perdidas para uma única doença que já é conhecida em todas as partes do mundo, que tem vacina, né? Que muitas dessas vidas poderiam não ter sido perdidas se houvesse um pouco mais de empatia, um pouco mais de preocupação com outras pessoas. Muitas famílias foram destruídas, quase que por completo, deixando uma sensação devastadora que mistura um pouco de culpa, remorso e também indignação. Em todos os casos citados acima, quem permaneceu em vida precisa passar por uma etapa importante, necessária e inevitável, que é o luto. O primeiro estágio do luto é a negação. Quando aquela pessoa que perdeu um ente querido recebe a notícia, a primeira reação é negar o fato, é tentar negar o fato. É dizer que é impossível, que não é verdade, é dizer que foi outra pessoa, que aquilo não aconteceu, que foi um erro. Ela não quer aceitar e nem tentar aceitar a realidade. Essa reação é uma manifestação inconsciente de proteção contra essa dificuldade de aceitar um fato que pode destruir a pessoa. Essa fase, esse estágio de negação, ele também faz com que as pessoas procurem o isolamento, procurem ficar sozinhas, e ele pode durar alguns minutos, dependendo do caso, se for alguma coisa já esperada, se for uma coisa que está se prolongando por muito tempo, horas, dias ou até mesmo semanas. Em casos em que a ordem das coisas está invertida, em casos em que o falecimento se deu de forma violenta, de forma incorreta, ou mesmo quando um pai perde um filho para essa doença que ele poderia ter salvado. O segundo estágio do luto é também o mais intenso de todos eles, é a raiva. A pessoa acumula muitos sentimentos negativos ao mesmo tempo, né? Então vai ser frustração, culpa, medo, angústia, desespero. Então podem fazer com que a pessoa fique extremamente agressiva, descontrolada, e vai descontar sobre outras pessoas, em outros lugares, em objetos, em propriedades, toda a sua raiva. Ele vai fazer com que os familiares se afastem, os colegas de trabalho percam a vontade de perguntar como ele está, porque ele não consegue lidar com aquela raiva, ele não consegue lidar com aquela frustração. E o pior, ele não consegue enxergar que ele está passando por esse momento. Ele não consegue entender que ele está fazendo tudo isso, porque ele está transtornado, ele está fora de si. O terceiro estágio é a chamada barganha, negociação. É um estágio solitário, ilusório, onde aquela pessoa que perdeu o ente querido tenta negociar consigo mesmo ou com outras divindades, naquilo que ela acredita,
uma irrealidade, né? É aquela hora que aquela pessoa que acredita mais em Deus vai dizer: meu Deus, por favor, traga ele de volta e me leve no seu lugar. Por favor, faça com que ele apareça de novo, e vai tentando barganhar, né? Eu dou a minha vida pela vida dele, vai fazendo com que a pessoa comece a se sentir um pouco mais, não já pronta, mas um pouco mais preparada para aquilo que vai vir para frente, né? E ela começa a fazer essas negociações. E fica assim: se eu não tivesse deixado ela sair de casa, nada disso aconteceria. Se ele tivesse me escutado, nada disso aconteceria. Se eu não tivesse saído de casa e contraído o vírus, talvez isso não aconteceria. Tem uma série de coisas que ele vai tentando barganhar, negociar, e que na verdade a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. O quarto estágio é o mais preocupante, é o mais perigoso de todos. O quarto estágio é a depressão. Esse estágio pode durar meses, até mesmo anos, ou em casos mais graves, pode até ser o último estágio. A pessoa pode não conseguir sair da depressão partindo para o último estágio, que é a aceitação. Hoje, né, a gente sabe que existe um grande sofrimento, uma grande tristeza, uma tristeza imensurável que impede o sujeito de seguir em frente com a sua vida. Essa dor funciona como se fosse um combustível, uma gasolina que vai ser jogada já naquele fogo interno e vai fazer com que a depressão aumente cada vez mais. Choro copioso e frequente, isolamento total dos demais membros da família e de outras pessoas, uma saudade que não cabe no peito, que não passa, são os sinais de que a fase da depressão chegou. Quando a pessoa percebe que já passou mais de um mês, 2 meses, 3 meses nesse estágio, é fundamental procurar ajuda psicológica, para que ela não fique parada neste estágio para sempre. O último estágio, como eu falei agora há pouco, é a aceitação. Nessa fase, a pessoa percebe a nova realidade, entende que aquela pessoa amada não vai mais voltar e que sua vida precisa seguir em frente, precisa ser ajustada para aquela nova realidade sem aquela pessoa. Depois de toda a angústia, de todos os sentimentos negativos que passaram, fica aquela sensação de relativa paz, de já ter jogado para fora a raiva, ter tentado negociar, ter ficado com a sua própria tristeza, o seu enlutamento, e que agora a vida vai seguir o seu próprio rumo. Claro, é fundamental lembrar que seguir a vida não significa de forma alguma que aquelas pessoas que fizeram tanta coisa importante na sua vida vão ser apagadas, que as lembranças dela vão sumir e não vão existir mais. Claro que não. Isso vai permanecer para sempre, porque pessoas queridas sempre fazem parte da nossa história. E é fundamental guardar os bons momentos, porque se você tentar deixar de lado os bons momentos, vai ficar só com o sofrimento. Tá bom? Para terminar, pessoal, como eu falei aqui, do 500 mil de pessoas que a gente perdeu só aqui no Brasil nesse ano, eu acho bastante importante falar alguns números, né? Porque ainda tem muita gente, eu escuto muita gente falando por aí: ah, só se morre de Covid agora, não tem mais nenhum tipo de morte, tudo que acontece é Covid para lá, é Covid para cá. Não tem nada disso. Vocês estão completamente perdidos no seu pensamento e na sua negação da realidade. Então eu vou ler para vocês, coloquei aqui do lado, porque eu também não ia decorar esses números, algumas informações. Não estou dando opinião de nada e gostaria que vocês também não pensassem em opinião nem no que vocês ouvem, nem no que vocês leem no grupo de WhatsApp. Peguem os números que estão no site da Transparência do Governo Federal e analisem por si só isso mesmo. Em 2018, houveram no Brasil inteiro 1.202.483 óbitos. 1.202.483 não tinha Covid. Em 2019, 1.270.318 não tinha Covid. Um crescimento de 5,64%, condizente com o crescimento da população. Em 2020, a Covid apareceu em março,
teve o seu pico, o seu pior momento no meio do ano passado. Houveram 1.460.619 mortes no Brasil, um crescimento de 14,99%, quase 3 vezes mais o crescimento médio normal. Não para por aí. Em 2021, hoje, estou gravando esse vídeo dia 23 de junho, nem terminou o mês ainda. Até ontem, tínhamos 900.526 óbitos no país. E a gente não chegou nem na metade do ano. Nos 6 primeiros meses completos de 2020, ano passado, o total de pessoas mortas já com Covid, né, já que já existia Covid, foi 696.196 óbitos. Portanto, mesmo considerando o mês de junho do ano passado completo e desse mês ainda faltando um quarto, uma semana, a gente já tem 29,31% no aumento de óbitos aqui no Brasil. Então não se morre só de Covid, mas a cada 100 pessoas que estão morrendo no Brasil, 30 não deveriam morrer, porque estão morrendo de uma doença para a qual já existe vacina e que todo mundo já deveria estar tratado. Portanto, meus amigos, esqueçam grupos de WhatsApp, esqueçam noticiários, esqueçam qualquer coisa que não seja a verdade, a informação. Não busquem explicações, busquem os fatos. Se cuidem, cuidem dos outros, por você, por nós, pelo que vai sobrar do nosso país. Boa semana para vocês e até semana que vem.